A população do residencial Nova Caiçara recebeu das mãos do prefeito Ivo Gomes, nesta quarta-feira, dia 28, o Centro de Educação Infantil Professor Miguel Jocélio Alves da Silva. As aulas já começaram para 580 crianças de 1 a 5 anos. Essa estrutura eu ainda não tinha visto. Isso é novo, porque, para falar a verdade, eu nunca vi uma creche igual a essa, não. A estrutura é muito linda, realmente é impressionante. Foram investidos cerca de 2.100.000 reais com recursos do governo federal e municipal na construção e aquisição de equipamentos. O novo Centro de Educação Infantil conta com 10 salas de aula, sala multiuso, pátio coberto, playground, refeitório e lactário, numa área total de 2.400 metros quadrados. O SEI do Residencial Nova Caiçara é o 15º Centro de Educação Infantil de Sobral. Ele representa o esforço da gestão municipal em oferecer às crianças educação de qualidade. Durante o evento, o prefeito Ivo Gomes anunciou que vai entregar em breve uma escola de tempo integral no bairro. Até o meio do ano, se Deus quiser, começo do segundo semestre, nós também vamos estar inaugurando. Essa escola, por sua vez, vai abrigar adolescentes de 11 a 14 anos em tempo integral, para que a gente também acompanhe os nossos jovens, para que eles também tenham a oportunidade de ter uma educação de qualidade, tenham esperança de uma vida melhor, a gente os forme também, não só academicamente, mas também para serem pessoas que lutem por melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas que moram no seu entorno. Gente, no Dia dos Professores, então nós mostramos como a educação transformou a realidade na zona rural do Ceará. Numa cidade de Sobral, uma escola conseguiu aumentar o desempenho dos alunos e zerar, olha só que maravilha, a evasão escolar. Mas que o bode esquisito eu vi em filme, ele comia tudo o que encontrava no chão e ainda não podia ver alguém em pé que corria para chifá-lo. A desenvoltura da Isabela na leitura mostra que a educação começou cedo. Os incentivos vêm de dentro de casa e também da sala de aula. Eu já sabia ler desde o infantil 5. Aí, quando eu fui lendo, aí eu consegui ler bem, assim como eu estou lendo hoje. A Isabela estuda na escola Antônio Custódio de Azevedo, que fica no distrito de Aprazível, em Sobral. Na última edição do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, a escola ficou em primeiro lugar no ranking municipal no desempenho dos alunos do 2º, do 5º e do 9º ano. Muita organização, dedicação dos nossos professores, né? Dedicação dos nossos alunos. A gente tem uma parceria muito bacana com as famílias, na questão da conscientização dos alunos precisarem vir para a escola e não faltar. 90% das escolas com melhores resultados são na zona rural. As escolas da área rural, elas apresentam projetos específicos que valorizam as questões da terra, as questões locais e principalmente estabelecem uma interlocução entre a comunidade rural local e o espaço escolar, que é um espaço de inclusão e um espaço também de interlocução com a comunidade. Além das conquistas nacionais e estaduais, essa escola tem um outro número que chama a atenção. O índice de evasão escolar é 0. E o exemplo começa dos professores. Na casa dos personagens, nós vamos estar aí onde está passando a história. 70% dos professores que trabalham aqui moram fora da sede do município. A Maria é um desses exemplos. Todos os dias ela sai de Frecheirinha, distante quase 60 quilômetros de Sobral, para dar aula no distrito de Aprazível. Foi um dos grandes sonhos que eu sempre tive, né? Desde criança já foi um grande sonho que eu tinha e levei até agora, né? Essa minha caminhada. E o que me motiva é isso, é de estar cada dia mais inovando, dando o melhor para as crianças. Os exemplos dos professores inspiram os alunos. A Ana Carolina está se preparando para participar das provas de avaliação estadual. A rotina de estudos vai além da sala de aula. Para realizar o sonho de ser advogada no futuro, ela sabe que o caminho que tem que seguir é de muito estudo. Sim, a educação é muito importante, porque ela ajuda muito no que a gente quer. Ela é o começo. A Liliane viu a educação no distrito em
que ela nasceu se transformar nos últimos anos. Depois de concluir o ensino superior na sede de Sobral, ela retornou para a zona rural com a missão de educar e inspirar as próximas gerações. O que eu desejo para que eles consigam se desenvolver é formar futuros cidadãos conscientes, né, do bem que eles podem fazer para a sociedade. E assim, quando eu fui vendo os meus professores, eles nessa tão difícil missão que é educar, não é fácil educar, é muito complicado, mas nós fazemos isso com maestria porque nós fazemos o que gostamos, né? Eu ficava encantada quando eu via a evolução de cada educando, quando eu via cada um deles aprendendo, se desenvolvendo, o aprender a ler, o aprender a primeira palavra, o se desenvolver. Então isso foi me instigando, foi me fazendo a querer ser também uma pessoa que pudesse transformar as pessoas, mas transformar de uma maneira diferente, educando-as. O prefeito Ivo Gomes inaugurou a 5ª Escola de Tempo Integral de Sobral. Localizada no residencial Nova Caiçara, o equipamento conta com quase 4.000 metros quadrados de área construída, abrigando 12 salas de aula, laboratórios de informática, ciências e de matemática, além de uma quadra poliesportiva coberta, auditório para 120 pessoas, cozinha e refeitório. A Escola Edgar Linhares vai oferecer educação em tempo integral para estudantes do 6º ao 9º ano. Esta é a maior escola do município, com capacidade para 540 alunos. Os alunos vão chegar a partir das 7 horas da manhã até as 16 horas. São 3 refeições que eles fazem pela manhã, o almoço, meio-dia e o lanche da tarde. E além disso, essa escola traz uma grande novidade, né? Ao invés de os alunos permanecerem na mesma sala, as salas serão temáticas. E para cada aula, os alunos é quem vão transitar pela escola. Um modelo semelhante como existe em outras escolas fora do país. E essa é uma maneira de promover a integração entre eles, promover um momento também de reflexão, de descanso entre uma aula e outra, e também para aproveitar e melhorar a capacidade cognitiva deles. Ele vai abrigar mais de 500 garotos e garotas aqui da comunidade do Caiçara e vai investir em tempo integral, na formação integral dessa garotada, que é tanto a parte acadêmica, português, matemática, história, geografia, né, ciências, etc., educação física, como também na formação humanística deles, na difusão de valores importantes como solidariedade, amor ao próximo, proteção do meio ambiente, cuidado com a natureza, cuidado com a limpeza da cidade. Essa é a nossa ideia, de que a escola, a partir do momento em que ela se torna em tempo integral, ela tem mais tempo para trabalhar tanto as questões acadêmicas, como também a formação humanística das pessoas. Gente, essa semana todinha, o Hora 1 vai falar, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas da ONU para a gente chegar a 2030 vivendo num mundo mais seguro, mais justo, saudável e igualitário também. E existe um ponto que, mesmo nas discussões mais polarizadas e divergentes, é senso comum. Investir, né, em educação é urgente e saudável para a economia dos países e para o desenvolvimento das nações. Esse é o tema da nossa segunda reportagem sobre sustentabilidade. Parece missão para equilibrista. Ao mesmo tempo, dar uma vida digna para milhões de pessoas, sem esgotar os recursos do planeta. Para conseguir isso, é preciso uma base firme, e ela se chama educação. Nenhum país do mundo resolveu qualquer outro problema sem antes ter resolvido o problema da educação. A educação é o centro, porque ela aqui coloca a base sobre a qual você vai construir não só o conhecimento, mas a tecnologia, a inovação, a solução para os problemas que os países enfrentam e, principalmente, a promoção da dignidade humana e do potencial que cada ser humano tem. O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável tem este nomão aqui: assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aqui no Brasil, essa palavrinha aqui é a chave do problema. É o que falta nas nossas escolas.
Num ranking de 70 países, nós ocupamos os vergonhosos últimos lugares nas áreas de leitura, ciências e matemática. Dá para melhorar? Pergunte para Maria, mãe da Daphne, de 9 anos de idade, que estuda na Escola Municipal Emílio Sendim, em Sobral, no Ceará. Eu acho que a educação daqui é muito boa e eu acho que ela tem tudo para se formar e ser uma cidadã de bem, né, que é o que eu espero. Ela me ensina hoje, com 9 anos de idade, no 4º ano. Eu aprendo com ela. Em 2015, a escola teve o melhor desempenho no país no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Essa é uma prova aplicada aos alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, para avaliar o rendimento deles. Esse resultado ele é fruto de um trabalho que acontece 4 anos antes, de alfabetização nas séries iniciais. Garantir uma alfabetização completa aos 7 anos virou missão na rede pública de ensino do município. E a educação de Sobral ganhou uma repaginada. A prefeitura construiu novas escolas, reformou outras. Professores sem preparo foram incentivados a buscar formação superior. Diretores e professores foram escolhidos por concurso para priorizar a competência e não a indicação política. Um trabalho que começou há 20 anos e levou Sobral para o topo do ranking de desenvolvimento da educação, com a maior nota do país, 8,8. Acredito muito na educação de equidade. É você atender aquele aluno com dificuldade. É não deixar aquele aluno que tem dificuldade de lado. Você atender da melhor forma que você puder. Boa tarde a todos e a todas. É com prazer inenarrável que recebemos todos no 3º e último dia do seminário de abertura do ano letivo de 2021. Através de ações relevantes de valorização do magistério e a conexão com os saberes da prática de educadores de Sobral, podemos dizer que o ano de 2020 proporcionou uma série de atividades formativas e pedagógicas, evidenciando e valorizando o protagonismo do professor. E por que não dizer o professor do século XXI? Com a riqueza de práticas pedagógicas em que são desenvolvidas no contexto atual, o professor reinventou-se, apoderando-se do seu novo fazer com um novo olhar pedagógico conectado com os saberes. Para darmos continuidade ao evento, convidamos ao palco virtual para dar as boas-vindas a todos. O senhor Amaury Gomes, diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional. A palavra é sua, professor. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria que nós chegamos aqui ao 3º e último dia do nosso seminário de abertura do ano letivo de 2021. Eu quero aqui agradecer a robusta parceria com a Secretaria de Educação, na pessoa do professor Herbert Lima, nosso secretário, agradecer aos parceiros que estiveram conosco nesta semana, as editoras Ática, Moderna e Scipione, né? Um abraço aqui todo especial à Keila, que é a coordenadora pedagógica, agradecer também aos nossos colaboradores da Escola de Formação de Professores, a minha equipe ali mais direta, que fez com que isso fosse possível. Agradecer à Secretaria de Educação, porque nós pensamos juntos esse momento do seminário que abrirá, né, o ano letivo de 2021. Diferente
de anos anteriores a 2020. Estamos numa pandemia e temos que ter essa consciência de que ainda não passou e que a gente precisa ter cuidado, né? Precisa usar máscara, usar álcool em gel, ter todos os cuidados e medidas sanitárias. Então, eu gostaria aqui também de abraçar aos professores e professoras, não só de Sobral, mas do Brasil inteiro, aos coordenadores pedagógicos, aos diretores escolares, enfim, a todos que fazem a comunidade escolar. Quero também aqui agradecer a nossa palestrante, o aceite do convite, a professora doutora Alana, que nos atendeu e vai nos permitir, né, partilhar conhecimentos hoje, nesta tarde. Então, meu sincero agradecimento. Quero aqui desejar um excelente início de ano de 2021, com os cuidados devidos, que serão amplamente divulgados pela escola, né, pelas escolas, e, por que não dizer, pelos diretores escolares aqui de Sobral. O meu forte abraço, que todos estejam bem, em paz e, sobretudo, com saúde. Um forte abraço. Obrigado, Juliana, que aqui representa a Escola de Formação de Professores, e também o nosso querido Adrio, que está aqui na técnica, fazendo esse trabalho para que a gente chegue aqui a todos os lares, né, via Rede Mundial de Computadores. Muito obrigado, espero que gostem. Uma boa tarde de conhecimento a todos e a todas. Obrigada, professora Amauri, pela sua fala, pelas suas contribuições. E, dando continuidade, nós teremos agora a fala do senhor Herbert Lima, secretário da Educação de Sobral. Sou Amauri Gomes, e em nome dele, agradecer pela organização e realização desse evento, assim como todo o trabalho da equipe da Escola de Formação de Professores, da SFAPESG. Quero agradecer a Keila pela parceria das editoras na realização do nosso seminário de abertura do ano letivo de 2021. Gostaria também de cumprimentar a todos os nossos diretores, coordenadores pedagógicos, professores, equipes administrativas das escolas, cuidadores, estagiários, professores titulares de apoio, enfim, a todos os profissionais do campo administrativo e pedagógico, secretários escolares, controladores de acesso, merendeiras, que fazem parte dessa imensa família que é a educação do município de Sobral. Nós estamos, através desse seminário virtual, seguindo os protocolos que ainda estabelecem as autoridades sanitárias, realizando ele de forma remota, online, aqui na internet, e por meio dele também a gente pretende estar dando início oficialmente às atividades do ano letivo de 2021. Então, os meus cumprimentos vão também junto um agradecimento muito especial a todos esses profissionais que eu citei e que desenvolvem um trabalho com muito zelo, com muito amor, com muito empenho, com muita dedicação pela educação pública do município de Sobral. O ano de 2020, sem dúvida nenhuma, é importante a gente lembrar, foi um ano de muito aprendizado, de muitos desafios, de conhecer e se despertar para novas oportunidades do contato através da internet, da utilização de ferramentas e recursos educacionais digitais, mas nós sabemos que a escola é o espaço, sem dúvida nenhuma, de aprender, o contato social entre as crianças, o trabalho que é desenvolvido pelos professores, principalmente em sala de aula, a disponibilidade de materiais didáticos, os recursos lúdicos e toda a capacitação, qualificação que os profissionais possuem, garante efetivamente um aprendizado, e é isso que nós queremos. Os nossos professores de volta às escolas, os nossos estudantes acolhidos com segurança e desenvolvendo o aprendizado, as competências para cada nível, para cada série, para cada expectativa do currículo, nas matrizes de avaliação, porque a gente sabe que só a garantia de um aprendizado efetivo, do desenvolvimento cognitivo, das habilidades, das competências das crianças, é que vão permitir a elas uma transformação ao longo da sua vida. Um aprendizado que vai gerar
melhoria na visão que elas têm sobre o mundo, condições favoráveis para a melhoria das próprias condições de vida, da família, e um futuro com perspectiva, especialmente aquelas crianças que vêm de famílias mais humildes, para que elas possam melhorar a condição dos seus pais, trazer para dentro da sua casa oportunidades. A gente sabe da importância para o desenvolvimento da vida de uma criança, de um estudante, e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu gostaria muito de desejar a todos os nossos gestores, professores, demais profissionais, um excelente ano letivo de 2021. Quero aqui expressar, em nome da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Sobral, todo o nosso agradecimento, reconhecimento e gratidão pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais do município de Sobral. Estamos preparando esse início de ano letivo de uma maneira muito especial, com a entrega de novos materiais didáticos, com livros, com investimento com equipamentos de proteção individual, capacitando e qualificando desde o ano passado, com cursos, com palestras, através das lives. Nós vamos retomar o nosso calendário de formação continuada, além dos cursos que já estão ocorrendo de maneira periódica, e nós desejamos, como já foi dito aqui anteriormente, que a vacina chegue para toda a população, aos nossos professores, aos nossos estudantes, o mais rápido possível, que os governos, especialmente o Ministério da Saúde, possam disponibilizar para os estados a imunização, para que a gente possa seguir essa jornada de transformar para melhor a sociedade através da ciência e também da educação. Muito obrigado a todos, um excelente ano letivo e uma gratidão imensa também pelo trabalho, pelo empenho, pelo esforço de todos vocês. Obrigada, professor Herbert, pela participação e por todo o trabalho que tem desenvolvido com a educação de Sobral. E para enriquecer o nosso evento, iniciaremos a palestra Os Desafios do Ensino Híbrido, proferida pela professora doutora Alana Carvalho. Alana é doutora e mestre em Educação Brasileira, na linha de pesquisa Avaliação Educacional pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, UFC, graduada em Pedagogia pela UFC, atualmente é professora e diretora de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus Horizonte. Vamos ouvir a professora Alana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam me vendo e me ouvindo bem. Qualquer probleminha na nossa transmissão, por gentileza, nos deem um sinal que nós vamos fazer todo o possível para melhorar essa conexão desta tarde, ok? Gente, muito boa tarde para vocês. Estou vendo aqui o chat, tem muita gente linda, muitos educadores, professores, gestores, pessoas inclusive de outros estados, né? Então, fico muito feliz em poder contar com todos vocês nesta tarde. Espero que seja uma tarde proveitosa. Desde já agradeço o convite da SFAPESG, agradeço ao professor Amauri, professor Herbert, Juliana pelas palavras, e que de fato, viu, Juliana, gostei quando você falou que esta tarde seja uma tarde maravilhosa, bastante proveitosa. Gente, fui convidada, fui chamada, fui desafiada a falar sobre os desafios do ensino híbrido. Não sou expert em ensino híbrido, mas sou tão educadora quanto vocês. Estudei um pouquinho mais de avaliação, estudei um pouquinho mais de educação e suas tecnologias, e hoje eu venho trazer para vocês esses estudos, essas experiências. Já deixei com a turma da Secretaria aí de Sobral os slides que eu vou apresentar nesta tarde, já devem estar disponíveis aí na descrição do vídeo, se não estiverem, logo mais estará. Então, vou pedir ajuda ao Adrio para fazer aqui a exposição desse aporte
de leitura para os meus queridos professores e professoras, porque eu sei que no final das contas, né, quando a gente terminar essa conversa, quando a gente terminar essa fala legal, vocês vão pegar todo esse material, vão ler de novo, vão estudar, vão reelaborar, vão refletir com as escolas de vocês, não é mesmo? Não estou certa? Então, é para isso que nós estamos aqui, para ajudá-los. E nada melhor do que a gente começar, né, nos apresentando. Então, vi que um monte de gente colocou aí dos municípios, das escolas, de onde se é professora, se é gestora, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Alana Carvalho, como Juliana mencionou, toda a minha formação foi nesta casa, nesta universidade, a quem devo muito, e ainda sou muito fã dela, né, porque eu saí que eu esqueci da UFC, não. A UFC é uma universidade de ponta que forma professores. Em contrapartida, tenho a experiência e tive a oportunidade de entrar no Instituto Federal do Ceará, que é outra instituição de ponta que forma professores, que hoje está em parceria aí com a UFC, o professor Herbert também nestes cursos de formação de professores. Então, para mim é uma honra muito grande poder ter sido formada por uma instituição pública, hoje trabalhar numa instituição pública e ainda agregar da forma como eu posso dos meus estudos de mestrado, de doutorado, a partir dessa fala que eu tenho com vocês, dos meus cursos de formação inicial e continuada com os professores da região de Horizonte e adjacências, contribuir com essas escolas que também são da nossa rede pública, né? Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui. Como eu falei, não sou expert em ensino híbrido, vamos trocar muitas figurinhas nesta tarde, mas já digo que eu sou uma mulher muito curiosa das novas tecnologias, sou fuçadora nata. Existe esse título? Não sei. Mas, enfim, não tenho medo. E eu espero que vocês também não tenham medo, gente. A tecnologia, o computador não vai engolir a gente não, viu? A gente pode mexer nele, tudo que a gente faz tem um botão de desfazer depois, tá certo? Então, vamos ser curiosos, vamos operacionalizar novas salas virtuais, vamos fuçar mesmo jogos, brincadeiras, games, tudo que a gente pode utilizar como recurso para as nossas aulas nesse período que nós teremos de ensino híbrido, tá? Bom, vamos nós, sem mais delongas. E aí, Alana, o que a gente vai aprender hoje? Nos diga aí. Bom, a gente vai trocar figurinhas a respeito do ensino híbrido. Mas eu não vou contar para vocês como que começou, quem começou, onde que começou, não. Eu vou trazer para vocês características mais pedagógicas do ensino híbrido para que nós possamos vislumbrar, já que eu vim falar de desafio, eu não fico só no desafio, não, hein? Trago também possibilidades e quero ouvir possibilidades de vocês para o nosso ensino híbrido. Então, nosso caminho, nosso percurso nesta tarde vai ser conceituar o ensino híbrido, trazendo essa carga mais didático-pedagógica mesmo, conhecer os atores educacionais e as funções desses atores dentro desse modelo de ensino e, por fim, trazer aí possibilidades para vocês dentro do ensino híbrido. Então, para nós iniciarmos, vou convidar a todo mundo que está aí me ouvindo, me assistindo, a entrar na ferramenta Padlet. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa ferramenta. Esse link do Padlet está aí na descrição do vídeo. E alguns de vocês até já têm conta, né? Já tem login, já estão usando o Padlet, né? Então, para quem já tem login, para quem já tem conta, é só fazer a sua participação aí no link, clicando nesse maisinho rosa, tá? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me digam o que é que vocês sabem sobre o ensino híbrido. Eu quero ver uma chuva de conhecimentos aqui nesse grande quadro do Padlet, hein, gente? Então, vocês podem postar link, figura, podem escrever, podem postar um vídeo, podem postar um desenho. Vamos lá? Vamos abrir a tela aqui do lado do vídeo e vamos fazer esse exercício, essa atividade com o Padlet. Vamos lá. Quero ver o Padlet, como que tá
com a entrada de vocês, hein? Tem pouca gente participando. Vamos lá. Alana, eu não tenho login no Padlet. Como é que vai ficar meu nome? Como que você vai saber que sou eu? Onde tem título, você coloca o seu nome para a gente poder saber que é você, tá certo? Onde tem título, coloca o seu nome para a gente saber qual o seu nome, quem é você, tá certo? Vamos lá? Enquanto vocês estão fazendo aí a entrada no Padlet, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você está no chat, clica no xizinho para sair do chat e abre aqui a descrição do vídeo, se você tiver no celular, e clica no link do Padlet, ok? Tá aparecendo aqui embaixo também, ó, padlet.com/Alana Carvalho/ensino híbrido, ok? Vamos lá, hein? Quero ver vocês participando. Vou trocar a minha tela aqui para ver a participação de vocês. Opa! Deu um probleminha no meu navegador. Oi, gente, eu tô com um probleminha, vocês estão me ouvindo? Não? Deu um probleminha aqui no meu navegador, tô esperando ele me retornar. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Vamos lá, vamos lá. Quero ver as respostas de vocês no navegador, hein? Vocês estão me vendo, mas não estão... Eu não estou vendo vocês mais. Adrio, segura aí a tela que eu vou dar um reiniciar aqui no meu navegador, tudo bem? Pode ser? Tranquilo? Não estou vendo mais nada aqui. Tudo bem, Alana. Volto já, gente. 1 minuto. 1 minuto. Vamos só aguardar o retorno da Alana. Ela teve um pequeno problema com o navegador dela, mas dentro de instantes ela retorna com a palestra. Bom, retornando aqui com a Alana. Oi, gente, voltei. Sabe o que foi isso, Juliana? Foi a resposta dessa galera maravilhosa lá no Padlet. Menina, exatamente. Aí meu navegador surtou. Pronto, mas vai dar certo agora. Vamos lá, vamos retornar, Adrio. Põe minha tela aí de compartilhamento para essa galera linda ver o que eles estão fazendo lá no Padlet. Gente, olha só. Olha que bacana o que eu tenho aqui no Padlet. Além de eu trabalhar o Padlet com vocês, eu quero mostrar essa ferramenta como uma possibilidade, tá certo? Ela é um quadro bem grande que vocês podem colocar várias postagens aqui, desde
utilizar a linguagem verbal até a linguagem não verbal. Olha só, Eliane, o que ela colocou aqui, ó, a mescla, né, do computador com o livro, massa. Aqui, ó, Regiane não, aqui não tem o nome, mas colocou o professor tentando equilibrar, ó, o livro e o computador. Ensino híbrido é a utilização de novas tecnologias. Bacana. Olha só que massa isso aqui, ó. Gente do céu, vou levar o quê? Uma semana aqui para ler tudo isso. Essa é uma ferramenta maravilhosa para você captar de qualquer lugar que você estiver utilizando a internet, aí as respostas dos alunos de vocês. Gente, então, do que vocês colocaram, eu acho que eu não preciso mais nem dar essa palestra, porque vocês já estão sabendo de tudo, vocês estão muito afiados. Ensino híbrido é uma gama de possibilidades de utilização das novas tecnologias dentro da educação. Massa! Ensino híbrido, o que mais aqui? É uma nova possibilidade, tem gente escrevendo, requer deixar algumas posturas, algumas metodologias tradicionais para nós nos aprimorarmos nestas demandas atuais, não é? Que as tecnologias da informação trazem para a gente. É uma mescla de momentos presenciais e momentos não presenciais, composto de aulas que podem ser presenciais e tem rodízios de grupos, né, que podem ser os nossos grupos de aprendizagem colaborativa. Nossa Senhora, menino, mas vocês estão afiados, hein? Gostei de ver. Nossa, gente, vocês já estão bem afiados, vocês já estão bem antenados com o que é realmente o ensino híbrido, tá? O ensino híbrido, o híbrido vem disso mesmo, vem dessa mescla, vem dessa possibilidade que nós temos de unir, agregar as novas tecnologias às nossas metodologias mais tradicionais, vamos chamar assim, a nossa sala de aula. Só que não basta só agregar, tá? Vou explicar o que a gente precisa fazer também, tá bom? Vou parar esse compartilhamento e aqui fazer o compartilhamento, voltar para o meu compartilhamento dos slides, tá certo? 1 minuto, enquanto eu faço essa troca. Vamos lá. Seguinte. Alana, já que não é só esse agregar das tecnologias, né? Não é só essa mescla. Então, o que é o ensino híbrido? O que o ensino híbrido vem pedir de nós? O que é que ele quer de nós, professores, gestores, pais, alunos, né? Sei que tem muito aluno me ouvindo também. Bom, o ensino híbrido, ele é um modelo de ensino que, como vocês já disseram, estão certíssimos, utiliza das novas tecnologias para que exista uma mescla entre as metodologias para que nós possamos empreender e aprimorar o protagonismo, a ativez do nosso aluno. Então, não é só misturar e agregar a tecnologia com o quadro, com o livro. Não, requer uma nova postura nossa. Nós precisamos, antes de tudo, respeitar o ritmo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, é sabermos que nós teremos alunos diferentes, nós teremos alunos que têm algumas demandas que outros não têm. Alunos que têm um embasamento, vieram de um período escolar muito mais tranquilo do que outros, que vieram de um período escolar, muitas vezes, que foi lacunado. Então, o nosso público, né, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, eles têm os seus ritmos de aprendizagem. Alana, mas aí fica muito difícil. Como que a gente vai fazer para 30, 40 alunos? Isso é impossível. Não é impossível, só dá um pouquinho mais de trabalho. E aí o ensino híbrido, ele vem trazer para a gente o trabalho em grupos, né? A gente tem dentro do ensino híbrido a possibilidade de fazermos estações de aprendizagem. Então, essas estações, nós dividimos a turma em grupos, e aí nós podemos mesclar estes grupos, nós podemos colocar alunos que já têm um conhecimento mais avançado, alunos que têm um conhecimento mediano, que nessa troca, além de respeitar o ritmo de aprendizagem, nós fazemos também aquilo que o Vygotsky nos ensinou, né? Ativar a zona de desenvolvimento proximal entre os pares. Então, respeitar o ritmo de aprendizagem significa que nós precisamos conhecer a nossa turma, nós precisamos trazer
para as nossas turmas o incremento desse trabalho por grupos, por duplas, por trios. Alana, mas não dá para trabalhar em grupos, eu prefiro trabalhar individualmente. Maravilhoso, excelente. Se você pode trabalhar individualmente com o seu aluno, vendo aquela especificidade lá da ponta, melhor ainda. É importante respeitar o ritmo de aprendizagem, e isso o ensino híbrido, ele traz para a gente como uma possibilidade. Outra questão também é o incentivo ao protagonismo juvenil. Gente, dentro do ensino híbrido, com a utilização das novas tecnologias, nós podemos trazer para os nossos alunos que estão no ensino médio, que estão nos anos finais do ensino fundamental, uma participação muito mais ativa no que eles precisam aprender, por que eles vão aprender, trazê-los para dentro do nosso plano, dentro do nosso planejamento. Então, quando a gente pensa no protagonismo juvenil, e a gente vê que a BNCC traz isso de uma forma muito forte, nós precisamos vislumbrar a materialização disso. E como que eu dou protagonismo ao meu aluno? Eu trago ele para participar comigo do processo de ensino, até porque o processo de aprendizagem depende do meu aluno, né? O processo de aprendizagem depende de mim no que compete ao ensino, mas depende do meu aluno no que compete ao resultado de aprendizagem. É o meu aluno que internamente desenvolve capacidades, que desenvolve cognições superiores que vão dar conta, de fato, dessa mudança de comportamento, dessa aquisição de conhecimento, desse aprimoramento. Então, a aprendizagem depende do nosso aluno e nós precisamos trazê-lo para o centro do processo. Essa é a grande verdade, e o ensino híbrido traz uma metodologia que tem como prerrogativa justamente isso. Terceiro ponto, o que é que nós temos aqui? Mudança da cultura avaliativa. Então, o ensino híbrido, ele é um modelo de ensino que traz essa possibilidade. Vermos a autoavaliação como uma possibilidade, vermos a avaliação como uma ferramenta de regulação, de estratégia de melhoria para a aprendizagem do aluno, e não como uma punição. Então, se nós formos pensar no ensino híbrido como trazendo essas tecnologias para dentro da sala de aula ou levando para casa aquilo que é da sala de aula, nós precisamos entender que estas características pedagógicas são inerentes a essa integração que nós vamos fazer. A mudança da cultura de avaliação, obviamente, começa quando o aluno começa a participar. Ela se inicia quando o professor também tem uma postura de acolhimento, uma postura de dar o lugar, dar a centralidade para a aprendizagem para o aluno. Então, a avaliação sai desse certame burocrático, né, desse certame de selecionar para simplesmente classificar por classificar, sem entender o que é que se precisa melhorar no caminho de aprendizagem daquele aluno. E aí, o ensino híbrido, ele traz uma estratégia muito bacana, que é a autoavaliação. Então, quando eu tenho meu aluno sabendo o que ele vai aprender, como que ele vai aprender, o que ele precisa fazer, ele vai se autoavaliar. Ele também vai regular a aprendizagem dele, não só eu, como professor, que sou externa a ele, que vou fazer isso. Ele também vai fazer isso, e ele vai me ajudar, porque ele vai dizer, professor, isso aqui foi que eu não entendi, que eu não soube muito bem, isso aqui, professor, eu preciso me aprofundar, professor, não entendi isso, eu não entendi isso direito, não, eu acho que faltou um pouquinho disso, daquilo outro. Então, o aluno, ele vai trazendo para a gente esse feedback que muda a nossa cultura de avaliação. Quarto ponto, o aprofundamento do conhecimento que é construído na aula tradicional. Algumas pessoas colocaram aí que o ensino híbrido também tinha essa modernidade, né, das metodologias tradicionais. E aí, se a gente for pensar um pouquinho, dentro do respeito ao ritmo do aluno, o protagonismo, a mudança da cultura de avaliação e uma cultura de avaliação muito mais significativa para a aprendizagem, a gente vai ver que aquilo que a gente se preocupava de trazer o conteúdo pelo conteúdo, não cabe mais
não cabe mais no nosso processo de ensino, não cabe mais dentro das nossas escolas. O aluno, ele precisa de mais, ele quer mais, ele pergunta, professor, por que eu vou aprender isso? Professor, para que eu vou aprender isso? E isso não é para nos maltratar, professores, isso é para nos fazer pensar em como o processo de ensino está planejado para o nosso aluno. O nosso aluno, desde criança, é altamente curioso, ele é altamente motivado. Então, se quando criança existe essa motivação, e muitas vezes é uma motivação eufórica, o que acontece com o nosso aluno que quando ele chega no 7º, no 8º, no 9º ano, decresce essa motivação, isso acaba, ele quer se afastar da escola, o que acontece? A gente precisa pensar em todo essa caracterização do ensino híbrido para além da instrumentalização. Nós precisamos pensar na mudança de conceito e de postura. Então, quando eu penso a minha aula, eu não posso mais pensar apenas o conteúdo factual. O conteúdo conceitual é muito importante? É sim, senhor, é sim, senhora. Mas eu não posso só pensar nele, eu preciso pensar no conteúdo atitudinal, no conteúdo procedimental, eu preciso estabelecer para o meu aluno objetivos de aprendizagem. Quando eu estabeleço objetivos de aprendizagem, fica mais fácil, inclusive, para mim, para o meu aluno, nós nos relacionarmos ali dentro daquele espaço, seja ele digital ou não. Porque ele vai entender por que eu estou passando aquele texto. Ele vai entender por que eu estou pedindo para que ele leia com atenção e com foco. Ele vai entender o porquê da aplicação daquele formulário. Ele participa ativamente do processo. O ensino híbrido, uma das características para que ele aconteça é essa ativez do aluno. É por isso que o ensino híbrido e as metodologias ativas, elas estão muito ligadinhas, certo? Quinto e último ponto, propicia a colaboração entre os pares dentro dos processos de ensino e de aprendizagem. Então, quando eu faço ensino híbrido, quando eu penso em ensino híbrido, que eu não posso pensar mais só no conteúdo pelo conteúdo, eu tenho que fazer um planejamento novo. Eu preciso me articular com o professor de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de inglês. Eu preciso me articular com os pais desse aluno, muitas vezes, não só para a logística, a operacionalização das idas e vindas dele à escola, mas também para que o pai e a mãe entendam o que naquele dia você quer que o aluno faça para que a aprendizagem consolidar. É muito interessante ver nos vídeos que vocês colocaram aqui que a participação da família, ela é intensa, ela de fato acontece. Então, se eu tenho a participação ativa da minha família, eu preciso trazer de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, para os pais, para os responsáveis pela criança, né, pelo aluno, o que eu vou fazer e para que eu vou fazer. Né? Quando o aluno ele já está mais grandinho lá com seus 10, 11, 12 anos, ele começa a querer saber determinados porquês e paraquês, né? Aí alguns estão dizendo assim, que eu estou ouvindo daqui, alguns estão dizendo assim, Alana, que conversa, isso já é com 7, 8 anos. Concordo. Então, os alunos, eles perguntam e fazem com que a gente reflita. E muitas vezes os pais nos perguntam de uma forma indireta, e nós precisamos trazer para os pais essa clareza, porque o pai, o responsável, é o nosso apoio fora do espaço escolar. E isso independente do ensino presencial ou não. Hoje, mais que nunca, eles são o nosso apoio. Eles são o apoio da escola. Entretanto, quando a gente fala desse ensino híbrido, nós precisamos ter a consciência de que eles serão também, continuarão a ser, e de uma forma muito mais importante, porque não é só cuidar da logística, como eu falei, nossos apoiadores natos. Até porque, gente, pai e a mãe colocam o filho na escola por algum motivo, não é? A gente vai para a escola por algum motivo. Então, nós precisamos dar todos os dias aos nossos alunos, aos nossos pais, motivos para continuar uma aprendizagem significativa, motivada. Nós precisamos dar isso à sociedade, que a escola, a educação
realmente vale a pena. E o ensino híbrido vem trazer para nós essa reconfiguração. E aí eu trago algumas questões para a gente pensar. Vamos pensar junto. Se nós temos possibilidades, é sinal de que nós também temos desafios. Por quê? Porque nós precisamos ultrapassar de um nível que nós estávamos para o outro. E todo aprendizado requer dedicação, esforço, suor mesmo, a gente sua, a gente precisa dar mais atenção, a gente precisa ter zelo. Então, todo o processo de aprendizagem nos é muito caro e nós, educadores, professores, gestores que estamos na frente desse processo educacional, precisamos a todo momento nos regular. Nos regular em que sentido? O professor se pergunte, será que a aula pode ser desenvolvida para além da transmissão do conteúdo? Se pergunte, professor, o que é que você pode propor para motivar a metodologia dentro da sua sala de aula que surja, que urja aí o protagonismo do aprendiz, que ele seja o centro, né? Pergunte-se gestão, pergunte-se pais e mães, perguntem-se alunos, será que a autoavaliação é uma realidade possível? Pergunte-se, professor, de que forma eu posso respeitar o ritmo de aprendizagem do meu aprendiz? E aí agora eu pergunto para vocês tudinho. Tudinho é ótimo, né? Pergunto para vocês todos, gente. A escuta do aprendiz, a escuta do professor, a escuta dos pais, a escuta de toda a escola, a quem nós estamos escutando? O que nós devemos escutar e de quem? O ensino híbrido, ele vem trazer para nós um retorno às nossas bases, ele vem nos trazer uma reflexão sobre os nossos atores educacionais, sobre os nossos professores, os nossos colaboradores, os nossos técnicos administrativos, os nossos alunos, os pais dos nossos alunos. E aí nós precisamos trazer de volta aquela concepção da escola, qual que é a função da escola, qual que é a missão da escola, quais são as funções dos atores que estão envolvidos nesse processo escolar, tá? Então, eu trouxe aqui até umas figurinhas, vocês estão vendo a figura aí do gestor, da secretária, gostaram? Acharam interessante? Bacana. Bom, nós precisamos pensar nesses atores, porque estes atores, dentro do ensino híbrido, eles irão encarregar-se de algumas mudanças que são exponenciais, tá? Primeiro, eu preciso ter uma organização curricular. Então, quando eu tenho um evento como esse, propagado pela Secretaria Municipal de Educação do meu município, ou pela Secretaria Estadual, eu já vejo um apoio, um suporte das pessoas que são os técnicos aí, que estão ajudando na organização curricular do município e das escolas, que há um apoio para o ensino híbrido. Então, a organização curricular, ela precisa ter atores muito bem sintonizados, precisa ter atores partícipes de fato. Eu preciso ter, no mínimo, os pais, os professores, os coordenadores pedagógicos, os gestores, os técnicos em assuntos educacionais e também os estudantes. Por que eu preciso ter todos esses atores aí? Porque eles vão participar dessa construção e desse aprimoramento da proposta pedagógica. Vocês lembram que eu falei lá no início da caracterização do ensino híbrido? Então, a proposta do ensino híbrido, ela remete muito a um processo de interdisciplinaridade, remete muito a um processo de ensino por competências. Então, como que você vai gerir isso na sua instituição de ensino quando você não tem esse apoio, essa interlocução, essa escuta dos estudantes, dos professores, dos pais, dos coordenadores pedagógicos? Então, nós temos que estarmos continuamente envolvidos nessa escuta para que a organização curricular ela não seja só no papel, mas que ela aconteça na prática. Outro ponto, e muito importante também, é a infraestrutura física. Quando eu penso no ensino híbrido, eu preciso ter uma infraestrutura física que me permita minimamente formar os grupos, né? Aquelas colmeiazinhas de abelha, e formar
mesinhas e cadeiras, né, do formato da colmeia, que me permitam ter materiais concretos para utilização em sala de aula, laboratórios de informática, notebooks. Eu preciso de uma infraestrutura física mínima, internet muito boa e de banda larga nas escolas. Eu preciso disso para que o ensino híbrido aconteça. E, Alana, você está pegando agora pesado, né? Falei, gente, olha, é o seguinte, não é desafio que eu vou falar, é possibilidade que eu vou falar também. Então, eu sei que algumas escolas têm uma precarização no tocante desses materiais e desses espaços. Mas nós só vamos conseguir esses espaços e esses materiais quando a nossa organização curricular ela estiver, de fato, partícipe de todos aqueles integrantes que fazem parte da minha conjuntura escolar. Então, quando todo mundo, junto comigo, compra a ideia, quando todo mundo está junto, quando todo mundo quer fazer, a infraestrutura vai ser o menor dos nossos problemas, porque a gente consegue um recurso, a gente consegue uma interlocução com uma instituição privada, a gente consegue estabelecer espaços e mecanismos para que a materialização aconteça. Então, quando a gente pensa no ensino híbrido, a gente também está pensando nessas demandas que são de espaços arquitetônicos e também são de laboratórios, mobiliário mais flexível, espaços de convivência, espaços de estudo, equipamentos tecnológicos e digitais. Então, o ensino híbrido não requer só uma mudança de postura pedagógica do professor. Ele requer o incentivo, ele requer o investimento numa infraestrutura física das nossas escolas e dos nossos espaços de aprendizagem dentro das nossas escolas. Um outro ponto que o ensino híbrido também traz e que nós precisamos dos atores fortemente envolvidos, e esse aí é a ponta, é o nosso processo de ensino e de aprendizagem. Então, não dá para eu pensar em ensino híbrido se eu não tenho junto comigo os professores e os alunos. Os alunos precisam entender que modalidade, que jeito é esse de fazer educação, e os professores, para além de entender, precisam ter uma postura, precisam ter uma disposição para além do que nós temos hoje. Eita, Alana, então isso vai ficar pesado, hein? Vai ficar difícil, hein? Vim aqui para falar de desafios, hein? Só lembrando. Gente, essa disposição que eu estou falando na questão do ensino híbrido é justamente nós tomarmos aqueles pontos de caracterização e trazermos para o nosso planejamento, para a nossa metodologia, para a nossa avaliação. Nós precisamos consubstanciar mesmo, materializar esses passos para que o nosso aluno se sinta o quê? Se sinta protagonista, se sinta respeitado, entenda conteúdos para além do nível conceitual e factual, que ele compreenda que ele precisa da escola para resolver situações práticas do dia a dia, não é mesmo? E os estudantes? Os estudantes, eles precisam entender o protagonismo deles, precisam entender que são eles que tomam conta do processo de aprendizado. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente sempre for pensar, é o professor que ensina o aluno a partir da exposição da informação. Eu tenho o Google, eu tenho o site de busca da Google. Então, ele pode colocar lá o que ele quer saber, dá um Google lá e aparece a informação. Então, e aí, agora, o que eu faço, né? A nossa postura, enquanto professores, não é de repassar informação. No nosso século XXI, nós não precisamos ser uma enciclopédia ambulante. Jamais. Nós precisamos trazer para o nosso aluno justamente o conhecimento sobre como buscar a informação, como saber a veracidade dessa informação, que informação privilegiar em detrimento a qual outra informação, o que é uma informação científica, como que eu busco informação científica, quais são as minhas bases de dados que estão por aí nessa grande internet mundial que me deixam seguros de uma determinada informação. Esse é o nosso papel.
Esse é o nosso papel enquanto professores. E nós só vamos conseguir realizar esse papel de mediadores quando nós tivermos essa motivação do aluno. E não esperemos que os nossos alunos cheguem motivados. Vamos cutucar, tá? Vamos fazer pergunta, vamos fazer reflexão, vamos trazer uma situação nova, vamos trazer uma reportagem de jornal, vamos trazer um problema prático do dia a dia que precise solucionar, que precise da matemática, da física, que precise da geografia com a língua portuguesa, que precise da história junto com a biologia. Por que não, né? E aí, professor, meu amigo e minha amiga, professor e professora, nós precisamos ter uma postura diante do ensino híbrido. Nós precisamos conhecer a realidade social dos nossos alunos. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber em que escola você está, que público-alvo você tem, quais são as condições dessas crianças, o que a escola pode oferecer. Você precisa saber efetivar a prática pedagógica, professor. Você precisa colocar em prática aqueles pontos que caracterizam o ensino híbrido dentro do seu planejamento, da sua metodologia e da sua avaliação. Você precisa conhecer as ferramentas digitais. Nossa, como você precisa? Mas você precisa sair por aí, expert em todas as ferramentas? Não, professor, se preocupa, mas não se preocupa muito, não. Porque o aluno, teu aluno, ele já vai trazer todo dia uma ferramenta diferente para você conhecer, viu? Os nossos alunos, eles estão muito antenados, eles estão muito inteirados nessa novidade, principalmente na gamificação. Então, muitas vezes nos cabe um momento de escuta e a gente já acaba conhecendo um software, acaba conhecendo uma ferramenta nossa, uma ferramenta nova pelo nosso aluno. Então, esse passo de conhecer as ferramentas é um passo que a gente dá, mas não precisa a gente se avexar muito, não, né? Aqui no Ceará, não precisa a gente se aperrear muito, não, viu? Porque as ferramentas, elas também vão sendo trazidas pelos conhecimentos dos nossos alunos. E a gente precisa ter uma escuta ativa para perceber esse interesse, essa curiosidade, essa motivação do nosso aluno, né? E, por fim, não menos importante, meus queridos professores, nós precisamos ter disposição para inovar. Só ter disposição já é muita coisa, né, gente? Alana, você quer demais, você quer disposição, ainda quer inovação, Alana? Que conversa é essa, hein, mulher? Disposição é nós sairmos da nossa posição inicial, é nós nos abrirmos à aprendizagem, é nós conhecermos o que tem por aí de experiência com o ensino híbrido. A gente pode ir para o outro lado do mundo sem sair da cadeira do computador, gente. Vocês podem participar de outros eventos em outros estados, em outras partes do mundo, vocês podem ver imagens, podem ler artigos, podem participar de um meet com outros professores, né? Então, nós precisamos ter disposição, e disposição vem de vontade, vem de motivação. Então, professora, eu sei que você que está me escutando nesse momento, está me escutando porque tem fé, acredita na educação, tem esperança que os seus alunos vão, de fato, formar-se indivíduos na sua integralidade e, por isso, já possuem uma motivação interna muito forte, muito grande, que eu espero contar com ela para o seu dia a dia no ensino híbrido, que vai já começar. Então, a disposição, sei, professora, que você já tem. O que é que nos falta? O que é que a gente precisa saber mais? Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso e peçam às suas coordenadorias pedagógicas, peçam às secretarias municipais de educação, peçam às escolas de vocês ajuda, professor, naquilo que vocês não conseguem desenvolver sozinhos, naquilo que vocês precisam serem chamados a atenção, trazerem ali subterfúgios, subsídios para aquela lacuna que ficou. Não tenham medo, tenham disposição. É isso que a gente precisa de disposição. E aí, estou falando muito, quero ouvir vocês novamente. Eu quero saber de vocês quais são
as possibilidades que vocês conseguem vislumbrar depois do que eu falei. Eita, nós, vem coisa por aí, né? Vem coisa por aí, gente. Eu quero que vocês entrem neste site www.mente.com e lá ele vai pedir um código. Por favor, coloquem o código 1688233. Esse link está aqui na descrição do vídeo novamente, tá bom? Só trazendo para vocês essa lembrança, fechem o chat para que vocês consigam ver. E aí vocês vão me dar uma ideia e eu vou projetar essa ideia aqui de implantação do ensino híbrido. Me deem uma ideia para que a gente possa implantar um ensino híbrido aí na sua prática, na sua escola, no seu município. Manda para a gente essa ideia. Entenderam? Mente.com e aí depois você coloca esse códigozinho que eu estou mostrando aí, 1688233. Ok? 1688233. Ele vai abrir uma janela para você escrever a sua ideia sobre implantação do ensino híbrido. Vamos lá? Quero ver vocês participando aí, como vocês participaram no Padlet. E aí eu rezo para que eu não caia novamente. Espero que eu não caia, viu, Adrio? Energia positiva aí, tá bom? Para eu não cair de novo. Tá dando certo, gente? Tem alguma coisa errada? Me digam aqui pelo chat, tá? Tô acompanhando vocês. Tô acompanhando vocês. No que dá, tô acompanhando. Vamos lá? Opa, tá chegando, tá chegando. Olha só, vou trocar aqui de tela, tá bom? Vou trocar aqui de tela, Adrio. Atenção aí. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão vendo que eu já estou utilizando umas ferramentas com vocês, né? Já deixo a dica aqui para que vocês possam, depois dessa palestra, vocês possam ir fuçar aí, hein? Olha só, olha a disposição, olha o compromisso. Gente, sala rotacional é um bom exemplo. Formação dos professores e reestrutura física da escola. Aulas por áreas do conhecimento, interessante. Oficinas, rodas de conversa, bacana. Mapear a realidade dos alunos, muito interessante. Orientações diretas aos responsáveis dos alunos, chip de internet para quem não tem, conversar com as famílias, planejamento integrado interdisciplinar, célula de suporte e supervisão ao ensino híbrido. Interessante, hein? Sala de aula invertida. Gente, adoro a sala de aula invertida. Uma conversa prévia com os pais, muito bom. O que é que os pais esperam, né? Como que eles podem ajudar também, muito interessante. Investimento no cinturão digital, bem dito. Utilização das ferramentas digitais, das metodologias ativas. Implantar a escola se adequar ao novo, e aí precisa de formação para todo mundo, precisa trazer todo mundo para essa discussão, conhecer a realidade dos alunos. Obrigada, Paulo César. Trabalhar com a gamificação, necessário investimento na infraestrutura, grupos de estudos, uma boa internet, né? Tem aqui um comentário de quem é do Rio de Janeiro, quer somar todas as ferramentas numa plataforma digital, com as práticas diárias, conversas coletivas individuais, bacana. Vídeos, filmes, memes, os alunos adoram memes, né? Capacitação dos professores, direcionamento das estratégias pedagógicas para a sala de aula invertida, metodologia 300, essa aí eu preciso conhecer. Boa internet novamente, qualificação e pesquisa da situação dos alunos, aulas depois do mapeamento efetivo e vacinação dos profissionais de educação, trabalhos em grupos. Gente, é muita coisa boa que vocês estão colocando aqui de ideia. Refletir com as famílias e os estudantes sobre o ensino híbrido, né? Internet banda larga está vencendo aqui o negócio, né? E sala de aula invertida também. Não é porque eu queira não, mas é porque o pessoal está colocando, viu? Parceria entre todos que fazem a educação e a família, pesquisas na comunidade, introdução dos computadores na escola do 1º ao 5º ano, né? Gente, se os nossos alunos, se as nossas crianças, né, de casa, elas já pegam o celular com ali 4, 5 anos e já sabem caçar um joguinho, jogar, ir para frente
finalizar, iniciar, desligar, ligar. Gente, o que falta para a gente implantar também essa cultura digital para os nossos pequenos, né? E o 1º ao 5º ano nem é tão pequeno assim, eles já são bem grandinhos, eles já conseguem trazer uma reflexão mais interessante. O próprio esqueci o nome agora, tá ótimo, fugiu da minha mente. Baseado na teoria de Piaget, alguns autores já trazem que a linguagem de programação ela já deve ser inserida quando o aluno tem aí entre os seus 6, 7 anos, para que ele possa trabalhar a estrutura lógica mais avançada a nível dentro do seu nível cerebral, né? Dentro da sua possibilidade cerebral, isso que eu quis dizer. Então, é muito interessante essa questão de trazer não trazer informática pela informática, né? Mas você trazer a perspectiva do entendimento dessa linguagem digital para os alunos, né? É muito importante. Discutir as temáticas, abordar os interesses dos grupos, convidar palestrante, aula de esporte, mais formação para os professores, memoriais, disponibilidade de recursos tecnológicos, né? Enfim, vou trocar aqui já a minha tela. Nossa, gente, que linda a participação de vocês, gente. Muito obrigada, viu? Muito bacana. Vou pegar as ideias de vocês tudinho e agora vou colocar na minha apresentação. Querem ver? Olha só. A gente estava em sintonia, eu captei o que vocês estavam pensando. Quais são as possibilidades do ensino híbrido, Alana? Afinal, então, é justamente tudo isso que vocês falaram. E aí eu trago aqui, para que a gente possa pensar e refletir como instituições, como indivíduos e como sociedade, né? Sociedade que traz essa angústia de ver a educação, de ver essa materialização da formação integral do indivíduo em todas as áreas, em todos os campos da nossa vivência cotidiana. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades do ensino híbrido? Primeiro, a gente precisa ter um planejamento integrado interdisciplinar, como vocês bem colocaram. Não dá para ter ensino híbrido, não dá para ter ensino com metodologias ativas, não dá para ter um ensino preocupado com a aprendizagem ou aprendizagem como um centro, se nós não tivermos um planejamento integrado interdisciplinar. Gente, quando as situações da vida aparecem para nós, elas não aparecem divididas por área de conhecimento, elas não aparecem divididas em unidades, elas não aparecem divididas em seções e subseções, elas simplesmente aparecem. A nossa investida nas disciplinas e nessa construção dos blocos dos conteúdos foi justamente para que o nosso aluno pudesse ter uma aprendizagem mais significativa. No entanto, nós vimos que isso não traz a motivação necessária para a aprendizagem. E o nosso aluno, ele precisa de uma motivação externa para que a motivação interna ela possa aquecê-lo para direcionar-se à aprendizagem. Então, nós precisamos trazer situações problema, nós precisamos trazer uma faísca que vai acender esse fogo dentro do aluno para que ele possa, de fato, querer aprender. Nosso aluno precisa querer aprender, assim como nós, viu? Nós precisamos querer aprender, nós precisamos querer, e querer é uma atitude. E a gente precisa aprender determinadas atitudes para que nós possamos contribuir significativamente com a nossa sociedade, não é? Outra coisa que vocês colocaram muito bacana foi a questão da gamificação. Gente, como que você torna um jogo um game? Não sou a pessoa expert para falar sobre isso. Haha, peguei vocês, não vou falar sobre isso. Gente, estou brincando. Vamos lá pensar, o que a gente tem e o que a gente pode fazer? Alana, eu não tenho internet boa. Então, o que você pode fazer de uma forma síncrona, de uma forma que você envia, depois o aluno vai ver e ele vai poder fazer sozinho, sem necessariamente estar online com você naquele momento, sem ter necessariamente uma internet boa. Então, vamos pensar o que você tem à mão e o que você pode fazer com o que você tem à mão. Então, às vezes, é um material que você entrega mesmo impresso, o seu aluno, às vezes é um material que você pede para que os pais separem em casa. Então, a gente precisa pensar o que a gente tem, qual é o nosso contexto. E aí eu trouxe
eu não trouxe, mas vocês trouxeram, que é a questão de conhecer a realidade do nosso aluno, conhecer e fazer um diagnóstico, esse mapeamento de entender quem que é o nosso aluno, né? Então, tornar aquela atividade, tornar aquele exercício em um jogo, né? Em uma competição dele com ele mesmo, nossa, gente, isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é motivador, né? Muitos alunos perguntam para mim, professora, mas você não é contra o jogo, porque o jogo gera competição, e competição gera exclusão e tal, e tal. E aí eu falo assim, gente, precisamos buscar jogos que o aluno perceba a competição dele com ele mesmo. Então, a nossa maior competição é sermos uma melhor versão de nós mesmos. É nós passarmos a sermos muito melhor hoje do que nós fomos ontem. E como que a gente faz isso? Né? Às vezes a gente quer competir com o outro, mas a aprendizagem, a bagagem, a vivência de vida do outro é outra, não é igual à minha. Então não dá para comparar. Agora, eu, dentro da minha bagagem, dentro da minha vivência, eu posso competir comigo mesma para eu ser uma melhor versão de mim mesma, né? Para que eu consiga chegar num ponto que antes eu não chegava. Então é muito legal nós pensarmos em jogos que nos desafiem. Legal? Gostaram da ideia? Bom, outra possibilidade do ensino híbrido é a questão da sala de aula invertida. E eu, junto da sala de aula invertida, eu já coloco aí a aprendizagem baseada em problemas, que eu já falei um pouquinho sobre ela, né, gente? Já falei. Quando você chega com uma situação em sala de aula, e aí a sala de aula pode ser presencial, pode ser na forma mediada pela tecnologia, né, na forma remota. Quando você chega com essa situação para o aluno ele já vai, opa, eu não sei responder isso. Eu começo por onde? Eu vou para onde? Ô, professor, me ajuda aí, né? Não é professor me dar a resposta. E aí eu começo a pensar nessa sala de aula invertida, em que eu incito o aluno, eu trago ele para uma situação de motivação de aprendizagem e eu encaminho ele para alguns processos, algumas metodologias que ele vai ter que fazer, e aí podem ser com a minha presença ou não, eu direciono, eu oriento, eu trago passos para que o aluno possa desenvolver e daí, então, ele retorna para mim ou para o grupo para que a gente possa culminar aquilo que nós iniciamos. É por isso que é interessante o planejamento integrado interdisciplinar, porque a gente vê muito a questão dos projetos e dos projetos temáticos. Alguém colocou lá a questão do ensino pelas áreas do conhecimento, né? As grandes áreas do conhecimento. Então, por que a gente não começa por isso? Né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, vamos começar trazendo uma situação problema para o nosso aluno, vamos começar trazendo uma situação problema que envolva matemática, que envolva física, que envolva língua portuguesa. Vamos trazer essa coisa híbrida de ser, né? Essa coisa que é assim um misto, para entender como que nós vamos motivar o nosso aluno para isso, para esse novo, né, para essa mudança, para essa bagagem cultural escolar que está batendo muito forte à nossa porta, né? Outra possibilidade é a questão da colaboração entre os atores. Nossa, então, a gente precisa entender que dentro desse processo, né, que também é desafiador, da questão da infraestrutura, da questão da formação e da mudança metodológica mesmo dos professores, nós precisamos entender que ninguém sabe tudo, que cada função traz uma expertise e traz uma integralidade ao processo como um todo. E todo mundo tem a sua hora de brilhar. Todo mundo, né? Desde o nosso colaborador que está na cozinha, separando os alimentos, preparando, o nosso colaborador lá que dá bom dia quando o aluno chega na escola, que abre o portão, né? Até o nosso gestor
que faz aí esse papel mais burocrático, né, da prestação de contas, de ir conversar com os pais, etc. e tal. Todos têm o seu papel, a sua função e são primordiais no processo. Nesse sentido, para que a gente tenha um ensino caracterizado naquilo que eu comecei falando, naqueles 5 passos que eu comecei conversando com vocês, nós precisamos de colaboração. Nós precisamos de uma equipe reunida dentro de uma finalidade, de um objetivo fim. Nós precisamos dar ciência a todos que estão envolvidos no processo, para que a gente possa ter a colaboração. E a colaboração não é só a pessoa fazer o que eu estou mandando. A colaboração é trazer uma escuta ativa para ver se aquilo que eu estou mandando, eu falo pedindo, né? Aquilo que eu estou pedindo, às vezes eu estou até exigindo por conta do tempo, é realmente o melhor para aquele momento, para aquela situação, para aquela investida de decisão. Então, nós precisamos ter essa colaboração em um patamar realmente de escuta, né? Então, eu sou gestora também, eu sei que ser gestor não é fácil, nós lidamos com muitos processos de aprendizagem, nós lidamos com os processos de aprendizagem dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, dos nossos professores, o nosso próprio processo de aprendizagem, e nós temos que gerenciar tudo isso, porque, afinal de contas, nós estamos na gestão. E nós estamos na gestão não é porque nós somos mulheres maravilhas, né? Ou porque nós somos super-homens. Não, de forma nenhuma. É porque nós temos uma escuta ativa, nós temos uma habilidade afiada para trazer o nosso grupo para um trabalho colaborativo. E o ensino híbrido requer muita colaboração entre os pares. Muita colaboração, gente. Então, se vocês têm um gestor que traz esse processo democrático para dentro da escola, olhe, já tem meio caminho andado aí para a implantação do ensino híbrido, hein? E, por fim, não menos importante, eu tenho que trazer um pouco dessa questão da avaliação, porque muda a cultura, não é mesmo? É a cultura da avaliação. Então, pensar a avaliação nos traz subterfúgios para que nós providenciemos mudanças oportunas neste momento, né? Eu dou curso de avaliação e aí alguns alunos dizem assim, Alana, que geralmente são alunos que são professores, né? Eu falo alunos por mania, mas enfim, são professores de formação que eles dizem assim, olha, Alana, determinada vez eu peguei a prova da minha filha e eu vi que tinham 10 lá, mas aí quando eu fui ver se 10, às vezes é um 8, às vezes é um 7, muda só, né, o contexto. Eu fiquei me perguntando, o que significa esse 10? O que significa esse 8? O que significa esse 7? Né? Minha filha é um 10, minha filha é um 8, minha filha é um 7. O que isso significa? Né? Nós precisamos de qualidade, né? Nós precisamos ver, nós precisamos entender e refletirmos sobre aprendizagens. E o que é uma aprendizagem 8? O que é uma aprendizagem 7? O que é uma aprendizagem 6? Né? Vixe, calma, a Alana agora fez um rebuliço. Né? A Alana fez agora um auê aqui, que agora a gente vai abolir a nota, Alana, é isso? Ensino híbrido não tem nota? Não foi isso que eu quis dizer, não. Olha, não coloque palavras na minha boca, hein? Presta atenção. O que eu quis dizer é que nós precisamos refletir e também mudar o nosso processo de avaliação. Precisamos começar com a avaliação diagnóstica para perceber o nosso aluno, a bagagem que ele traz. Precisamos fazer uma avaliação de regulação do processo, em que ele consiga entender o que aonde ele chegou, até que ponto ele chegou, para onde ele precisa ir. Então, muitas vezes, a avaliação ela vem carregada dessa questão do erro, da punição, do não acerto, quando, na verdade, o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Quantos de nós, professores, damos um ponto porque o nosso aluno errou? Não damos, né, gente? A gente não dá ponto porque o aluno errou, a gente só dá ponto porque o aluno acertou, porque é uma forma de motivação, etc. E tem toda uma teoria a esse respeito. Então, vamos pensar o seguinte, dessa vez não tem ponto, dessa vez tem acerto, e dessa vez tem possibilidade, tem uma hipótese de acerto.
em vez da gente chamar de erro, né? Vamos tentar fazer assim? Vamos tentar ver como que isso fica? Porque quando eu trago a cultura de avaliação dentro do ensino híbrido, eu trago a avaliação da aprendizagem, entendem? Então, eu tenho que ter essa avaliação reguladora para que o meu aluno ele possa se sentir também à vontade de se avaliar, ele possa ir para a avaliação sem medo. E o meu professor, ele também possa ir muito preparado para dizer, ó, esse aluno, ele sabe disso, ele faz isso, falta ele fazer isso. E para isso a gente precisa realmente de uma formação, confesso, né? Precisamos entender como que a gente elabora uma boa avaliação, uma boa questão para avaliação, como que a gente utiliza instrumento, etc. E o ensino híbrido traz essa reflexão para que a gente possa fazer, porque não dá para a gente ter ensino híbrido e nós termos a mesma forma arcaica, punitiva de avaliação. Não dá, não tem como. Isso não se relaciona muito bem, hein? Dá conflito. E aí, eu não terminei meu pensamento. Começo pela avaliação diagnóstica, vou para a avaliação regulatória e tenho uma avaliação certificativa. A avaliação de certificação, até porque, no final das contas, meu aluno, eu preciso ter um rol de competências, preciso ter um rol de habilidades que o meu aluno minimamente precisa desenvolver. Então, aquilo ali é que vai fazer a regulação durante o processo e que vai ser justamente aquilo que eu vou ver se o meu aluno, ele adquiriu, ele conseguiu, ele desenvolveu e até o grau que ele desenvolveu aquilo, né? Então, é muito importante a gente ter essa reflexão. E agora a gente, assim, gente, olha, eu nunca voltei tanta reflexão das bases teóricas de tudo que eu estudei quanto eu estou voltando agora, sabe? Até a questão da reprovação, eu estive conversando com os meus alunos lá do ensino superior, o que significava a reprovação, como que a gente encarava isso, como que a gente dava conta da repetência, né, de repetir a disciplina, mas repetir no aprofundamento das demandas e lacunas de aprendizagem que ficaram, e não repetir só por repetir, enfim. Então, é uma discussão muito legal. Vocês viram que eu puxo bastante sardinha para avaliação, né? Afinal de contas, gosto muito de discuti-la, gosto muito de falar sobre, porque eu acredito que a avaliação, ela traz com ela uma cultura, e uma cultura muito ligada também ao nosso emocional, né? Enfim, então, essas são possibilidades do ensino híbrido, espero, e mais as que vocês falaram, né? O que eu espero trazer aqui é justamente suscitar em vocês essa reflexão, suscitar esse pensamento, plantar essa sementinha de pensar o ensino híbrido, de projetar possibilidades e expectativas a respeito do ensino híbrido na realidade de vocês, no contexto de vocês. Sugestões de leitura. Não estou sendo apoiada aí por autor A, B, C, tá? Editora A, B, C, não. Trouxe aqui essas sugestões de leitura porque eu mesma já li e eu mesma recomendo, tá? Tem uma leitura muito bacana do professor Moran aí, das novas tecnologias da mediação pedagógica. Uma leitura bacana do Antônio Zabala, que é um autor português, educador português, que traz a respeito da prática educativa. E quando ele traz essa questão do ensinar, ele traz o ensinar voltado, querendo ou não, para as competências, porque ele traz os conteúdos conceituais, atitudinais, procedimentais, e como que isso vai se constituir dentro de um currículo, dentro de uma metodologia, dentro de um processo de avaliação. Aí, meu queridíssimo Lucchesi, né, nosso filósofo da UFBA, que traz a avaliação da aprendizagem aí, muito bacana. E também esse aqui que eu li agora esses dias, gente, não lembro o link, que eu participei da live dos autores desse livro, e nossa, é muito didático, muito procedimental o ensino híbrido, a personalização e da tecnologia na educação. Então, invistam no processo formativo de vocês. Vocês merecem, vocês têm disposição, vocês são motivados. Então, invistam na formação de vocês, conheçam um pouco mais sobre isso, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem um link para que vocês possam me avaliar, se vocês gostaram da minha fala, o que eu preciso melhorar, o que vocês me sugerem para que eu possa melhorar aqui a minha prática nesse percurso formativo. Tá aqui, tá na descrição do vídeo. E os meus contatos,
Caso vocês queiram conversar, caso vocês queiram trocar figurinha, tá? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @profa.alana com A maiúsculo. Alana Carvalho, voltei para o Facebook, estava aí afastada um pouquinho do Facebook, já voltei para o Facebook, e também o Telegram. Esse canal do Telegram, gente, é muito bacana. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu descobri esses dias. O Telegram, ele dá a possibilidade, não estou fazendo propaganda do Telegram, tá? Estou só compartilhando o que eu vivenciei. O Telegram, ele dá a possibilidade para nós, professores, fazermos, por exemplo, um grupo com os nossos alunos e nós resguardarmos a privacidade do nosso telefone. Então, o Telegram, ele possibilita que você dê um link de contato via chat que o aluno vai ter ali dentro do Telegram. Olha que legal, vocês não acharam isso legal? Eu achei isso ótimo, gente, porque na pandemia a gente teve a nossa privacidade totalmente descoberta, né? Era aluno ligando de manhã, de tarde, de noite, pai, mãe, danana. E aí agora vamos nos estabelecer, né? Vamos adotar práticas que realmente condizem com o período, vamos trazer à tona nosso momento de privacidade, nosso momento de estudo, nosso momento de lazer, porque nós precisamos, não somos só trabalho, né? Então, nós precisamos, para estarmos dispostos nesta caminhada do ensino híbrido, readequarmos a nossa agenda, a nossa rotina, o nosso tempo, como profissionais, como gestores, como alunos, como pais, né? Vamos caminhar ainda durante um tempo com esta pandemia, não temos a confirmação 100% de que esse ano todas as vacinas chegarão, toda a população será vacinada, então nós temos ainda muitas incertezas, muitas imprevisões, e nós precisamos estabelecer minimamente, né, a nossa saúde mental, o nosso lazer, não deixar de mão o nosso momento de descanso, o nosso momento de estudo, de reflexão, de oração, de meditação, a forma como você se encontrar espiritualmente. Isso também é um desafio para dentro do ensino híbrido, né? Nós estarmos, além de dispostos, estarmos aí engajados e com a nossa saúde mental em dias, né? Professor que está me ouvindo, está se reconhecendo na minha fala nesse momento, né, gente? Pois bem, aqui eu termino a minha fala, tem vários comentários aqui no chat, não consegui acompanhar, infelizmente, né? Fiquei aqui vidrada em vocês, vidrada em conversar com vocês. Mas eu abro aqui o espaço, se a Juliana tiver fisgado alguma questão aí para eu responder, algo que esteja assim bem repetido na fala dos professores, tá, Juliana? Pode ficar à vontade. Bom, agradecemos a nossa convidada Alana Carvalho pela excelente apresentação e suas contribuições proporcionadas nesta tarde. Realmente foi um momento maravilhoso, um momento único, que trouxe novas perspectivas, novos olhares, né, para o nosso fazer pedagógico, para que os nossos professores eles continuem desenvolvendo um trabalho cada vez melhor, de mais eficiência, né, oferecendo aí aos nossos alunos uma educação de qualidade realmente, e todos os tópicos que foram aqui abordados, realmente eles fazem assim toda a diferença, né, no nosso trabalho. E sim, nós temos algumas perguntas, né? Teve vários elogios também à sua palestra, à sua fala, da forma como você desenvolveu sobre o trabalho, sobre todas as técnicas. E a primeira pergunta é a seguinte: quais estratégias de avaliação você considera mais efetiva para as crianças da educação infantil? Observação. Você precisa ter um plano de observação dos objetivos de aprendizagem que você está planejando ali para a educação infantil. Não dá para fugir disso, tá bom? A educação infantil ela é muito peculiar, adoro a educação infantil, porque ali a gente tem um misto, né, de conteúdos conceituais, atitudinais, procedimentais, e as crianças estão a todo vapor. Então, aquele movimento da educação infantil, ela traz de nós, professores, uma atenção muito mais redobrada para as nossas observações avaliativas, né? Então, quando a gente vai fazer um momento de observação, tá? É muito importante, eu trago até
Tem até outras palestras, outras falas que eu faço sobre avaliação, que os instrumentos para avaliação da educação infantil precisam estar pautados em planos de observação que condizam com a realidade. Isso precisa ser contextual. Então, eu preciso ter, obviamente, um parâmetro que eu vou avaliar, uma situação contextual que eu vou avaliar. Eu preciso ter o histórico da criança dentro daqueles objetivos que eu estou avaliando, que eu estou observando. Eu preciso ter uma forma de comunicação disso que eu estou observando, que seja clara, que seja objetiva, que esteja comparando, não, como que eu posso dizer, a minha escrita, ela não pode comparar a criança com as demais crianças da turma, ou as crianças com um conjunto de outras crianças de outra turma, não. A minha comunicação de resultados que eu vou escrever sobre aquela criança no relatório de observação, ele precisa estar relacionado aos objetivos de aprendizagem daquela situação que eu vou justamente avaliar. Então, o meu relatório de escrita da observação que eu fiz, que isso é um procedimento avaliativo, ele precisa também estar claro para que não só o meu coordenador pedagógico, mas para que os pais daquela criança possam perceber a evolução dela nas diversas situações que aqueles objetivos foram colocados. Então, primeiro ponto, gente, e isso é para todos os níveis e modalidades, é traçar os objetivos de aprendizagem. E aí, sim, eu consigo desenhar um instrumento, consigo desenhar uma metodologia de avaliação que vai dar conta de coletar esses dados que estão aí relacionados aos objetivos de aprendizagem. Tá legal? Respondi mais ou menos, né? Assim, deixei aí o pessoal com gostinho de quero mais. Mas faz parte, gente. Faz parte. A segunda pergunta é da Nilce Gomes. Ela diz o seguinte: como podemos organizar a educação infantil de 0 a 3 anos nesse contexto de educação híbrida? Essa eu posso pedir ajuda aos universitários. Gente, é ótimo. Olha essas perguntas ao vivo. Gente, olha. Olha só, Nilce, né? Nilce. Tudo parte do mapeamento que você faz dentro da creche, né? De 0 a 3 anos. Você precisa ver quem são as crianças que estão em casa, quantas são, quem são os professores, como que essa vivência em casa ela está acontecendo, e aí você tem que trazer os pais para conversar, você tem que ver quais são os espaços na creche que estão, como que eu posso dizer, apropriados para receber as crianças, dentro de um distanciamento. Então, quantos profissionais você vai ter para que você consiga gerenciar esse distanciamento, essas medidas cautelares que a Organização Mundial de Saúde nos traz como medidas preventivas. Então, assim, é difícil eu dizer assim, Nilce, faz isso, isso e isso, tá? É difícil para mim porque preciso conhecer o contexto, precisa fazer um mapeamento, escute os pais, escute o direcionamento da Secretaria Municipal de Educação, veja os modelos que estão postos por aí, que já iniciaram o ensino híbrido. Então, a gente vai buscando e pesquisando aquilo que se adequa à nossa realidade, tá? Não dá para dar uma receita de bolo. O que eu dou são pressupostos, né, princípios, para que você consiga perceber se a sua realidade consegue abarcar essas características e de que forma e em que grau ela vai abarcar essas características do ensino híbrido. Tá bom? Ótimo. E a terceira pergunta é da Genília. Professora Alana, como você vê a avaliação no ensino remoto? Exclusivamente modular? Certo, vamos lá. Vamos ver se eu entendi, então. Ok, vamos lá. Quando a gente fala de avaliação no ensino remoto, a gente precisa entender que a gente precisa, primeiro, qual que é o nosso conceito de avaliação? Veja bem, porque se eu parto do conceito de avaliação, que eu preciso que o meu aluno responda uma prova, que ele não pesque, que as questões são todas iguais, que ele marque uma única opção e eu quero isso mediado pela tecnologia. Olha só a nossa concepção de avaliação que está
imersa dentro desse tipo de instrumento. Então, essa avaliação vai servir para quê? Você quer realmente regular a aprendizagem ou você quer só dar uma nota para o aluno? Né? Então, a gente precisa voltar para o nosso conceito de avaliação e, a partir disso, quando a gente traça o objetivo de aprendizagem, a gente escolhe o instrumento que nós vamos operacionalizar essa avaliação. Então, muitos professores me perguntam, Alana, mas como que eu previno essa questão da pesca, da cola? E aí eu falo de uma forma muito, muito gentil, na verdade, né? Professor, não me leve a mal, mas nós precisamos pensar instrumentais inovadores. Nós precisamos pensar boas questões que tragam critérios relacionados a competências mais complexas, questões que eu possa ver o desenvolvimento do meu aluno, como ele pensa, o que ele acha que é. Alana, mas aí na matemática não dá para fazer isso, porque a resposta é absoluta. E o cálculo é absoluto? A forma de chegar na resposta é absoluta? Então, a gente precisa pensar, qual que é o meu objetivo de aprendizagem? E aí, voltar para o meu conceito de avaliação, voltar para que eu quero avaliação, e aí precisa regular a aprendizagem do aluno, e traçar estratégias e trazer instrumentos que respondam a isso. Né? Tem professores que dizem assim, Alana, eu preciso de um cronômetro, porque o meu aluno, se ele passar muito tempo nessa atividade assíncrona, com certeza ele vai pescar, etc, né? E aí eu trago para os professores, igual, professor, tem um Kahoot, tem um Google Formulário, o Kahoot tem temporizador, o Google Formulário tem um extensor que tem temporizador, mas eu ainda não utilizei, não posso falar disso. Tem outros professores que já utilizaram aí, inclusive, que eu cito nas redes sociais. Então, o Kahoot, ele tem um temporizador, ele tem uma jogada gamificada. Então, em uma proposta de avaliação, você pode utilizar o Kahoot. Mas o Kahoot, ele já não é mais interessante quando o senhor quer ver o processo. O senhor quer uma foto, o senhor quer o que ele escreveu no caderno, o senhor quer uma escrita subjetiva, o Kahoot já não serve. Aí você tem que utilizar o quê? Um formulário do Google. Né? Então, isso depende muito do seu objetivo, daquela avaliação, e também qual é o tipo do dado que você quer coletar. Tá? Então, a avaliação no ensino remoto, a diferença dela para o ensino presencial é para ser unicamente a tecnologia que vai coletar os dados. É por isso que a gente precisa retornar e refletir sobre o que a gente pensa de aprendizagem, o que a gente pensa de ensino, o que a gente pensa de avaliação. Tá certo? O que mais, Juliana? Obrigada, Alana. A sua fala e as suas respostas foram bastante esclarecedoras. Todos os pontos aqui abordados, eles foram de suma importância para que os nossos professores, diretores, coordenadores continuem realizando esse trabalho, né, e vejam também essas novas perspectivas de ensino, conheçam essas novas metodologias, para que assim nós possamos melhorar ainda mais o ensino que é oferecido aos nossos alunos. Muito obrigada. Por nada, Juliana. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora, nos assistindo, nos ouvindo, anotando, né? Para quando chegar lá na escola, quando chegar na reunião com a coordenadora, trazer uma ideia, uma expectativa, uma possibilidade. Fico muito feliz de ter podido lançar essa sementinha aí no terreno fértil de vocês, da aprendizagem de vocês, tá bom, gente? Um forte abraço, um grande beijo e contem comigo, viu? Tchau, tchau. Tchau, até mais. Nós que agradecemos. E para finalizar, irei presenteá-los com um belo poema de Roberto Crema, que traz como título Novo Milênio, Novo Olhar. Mudar o mundo é mudar o olhar. Do olhar que estreita e subtrai, para o olhar que amplia e engrandece. Do olhar que julga e condena, para o olhar que compreende e perdoa. Do olhar que teme e se esquiva, para o olhar que confia e atreve. Do olhar que separa e exclui, para o olhar que acolhe e religa. Todos os olhares, num só olhar. O olhar da inocência e o olhar da vigilância. O olhar da justiça e o olhar da misericórdia. Todos os olhares, num só olhar. Olhar de criança que brinca na primavera.
olhar de adulto que elabora no verão, olhar de maduro que oferta no outono, olhar de prece e silêncio no inverno, o olhar de quem nasce, o olhar de quem passa, o olhar de quem parte. Olhares da existência no olhar da essência. Todos os olhares, num só olhar. Viva o olhar. Olhe a vida de novo. Novo olhar, novo viver. Mudar o mundo é mudar o olhar. É auto-olhar, é altar do olhar. É viver no ousar. É viver, é ousar para viver. É viver para amar. Só então partir para o grande olhar. Todos os olhares, num só olhar, num mesmo olhar. Supremo olhar. Olhar. Encerramos o nosso seminário de abertura do ano letivo de 2021, agradecendo à Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Herbert Lima, as equipes das coordenadorias de ensino, nas pessoas de Kathleen Arcanjo e Edna Lima. Todos que participaram e contribuíram para que o evento fosse um sucesso. Destacamos toda a equipe da comunicação e do suporte técnico, a nossa equipe da Escola de Formação, na pessoa do diretor-presidente Amaury Gomes, e os nossos colaboradores, nas pessoas de Robério e Keila, representantes das editoras Ática, Saraiva e Cipione. Desejamos a todos os gestores, coordenadores e educadores um excelente ano letivo. O prefeito Ivo Gomes inaugurou a 5ª Escola de Tempo Integral de Sobral. Localizada no residencial Nova Caiçara, o equipamento conta com quase 4.000 metros quadrados de área construída, abrigando 12 salas de aula, laboratórios de informática, ciências e de matemática, além de uma quadra poliesportiva coberta, auditório para 120 pessoas, cozinha e refeitório. A Escola Edgar Linhares vai oferecer educação em tempo integral para estudantes do 6º ao 9º ano. Esta é a maior escola do município, com capacidade para 540 alunos. Os alunos vão chegar a partir das 7 horas da manhã até as 16 horas. São 3 refeições que eles fazem, pela manhã, o almoço, meio-dia e o lanche da tarde. E além disso, essa escola traz uma grande novidade, né? Ao invés dos alunos permanecerem na mesma sala, as salas serão temáticas. E para cada aula, os alunos é que vão transitar pela escola. Um modelo semelhante como existe em outras escolas fora do país. E essa é uma maneira de promover a integração entre eles, promover um momento também de reflexão, de descanso entre uma aula e outra, e também para aproveitar e melhorar a capacidade cognitiva deles. Ele vai abrigar mais de 500 garotos e garotas aqui da comunidade do Caiçara e vai investir em tempo integral na formação integral dessa garotada, que é tanto a parte acadêmica, português, matemática, história, geografia, né, ciências, etc., educação física, como também na formação humanística deles, na difusão de valores importantes como solidariedade, amor ao próximo, proteção do meio ambiente, cuidado com a natureza, cuidado com a limpeza da cidade. Essa é a nossa ideia, de que a escola, a partir do momento em que ela se torna em tempo integral, ela tem mais tempo para trabalhar tanto as questões acadêmicas, como também a formação humanística das pessoas. Gente, essa semana todinha, o Hora 1 vai falar, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas da ONU para a gente chegar a 2030 vivendo num mundo mais seguro, mais justo, saudável e igualitário também. E existe um ponto que, mesmo nas discussões mais polarizadas e divergentes, é senso comum. Investir, em educação é urgente e saudável para a economia dos países e para o desenvolvimento das nações. Esse é o tema da nossa segunda reportagem sobre sustentabilidade. Parece missão para equilibrista. Ao mesmo tempo, dar uma vida digna para milhões de pessoas, sem esgotar os recursos do planeta. Para conseguir isso, é preciso uma base firme, e ela se chama
educação. Nenhum país do mundo resolveu qualquer outro problema sem antes ter resolvido o problema da educação. A educação é o centro, porque ela que coloca a base sobre a qual você vai construir não só o conhecimento, mas a tecnologia, a inovação, a solução para os problemas que os países enfrentam e, principalmente, a promoção da dignidade humana e do potencial que cada ser humano tem. O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável tem este nomão aqui: assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aqui no Brasil, essa palavrinha aqui é a chave do problema. É o que falta nas nossas escolas. Num ranking de 70 países, nós ocupamos os vergonhosos últimos lugares nas áreas de leitura, ciências e matemática. Dá para melhorar? Pergunte para Maria, mãe da Daphne, de 9 anos de idade, que estuda na Escola Municipal Emílio Sendim, em Sobral, no Ceará. Eu acho que a educação daqui é muito boa e eu acho que ela tem tudo para se formar e ser uma cidadã de bem, né, que é o que eu espero. Ela me ensina hoje, com 9 anos de idade, no 4º ano. Eu aprendo com ela. Em 2015, a escola teve o melhor desempenho no país no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Essa é uma prova aplicada aos alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, para avaliar o rendimento deles. Esse resultado ele é fruto de um trabalho que acontece 4 anos antes de alfabetização nas séries iniciais. Garantir uma alfabetização completa aos 7 anos virou missão na rede pública de ensino do município. E a educação de Sobral ganhou uma repaginada. A prefeitura construiu novas escolas, reformou outras. Professores sem preparo foram incentivados a buscar formação superior. Diretores e professores foram escolhidos por concurso para priorizar a competência e não a indicação política. Um trabalho que começou há 20 anos e levou Sobral para o topo do ranking de desenvolvimento da educação, com a maior nota do país, 8,8. Acredito muito na educação de equidade. É você atender aquele aluno com dificuldade. É não deixar aquele aluno que tem dificuldade de lado. Você atender da melhor forma que você puder.